Olá, pessoal de casa, como vão? Trago a novidade do nosso quarto bimestre, junto com ele, trago eu mesma, a professora Maíra, uma novidade para vocês aqui. Vou dar continuidade ao trabalho da professora Edneia, que foi com a gente, do primeiro até o terceiro bimestre. E agora eu sigo com vocês para a nossa aula de hoje, que é uma aula para o 7º ano do ensino fundamental. O componente curricular de ciências, então nós vamos começar a ver nesse quarto bimestre, gente, as primeiras máquinas, a evolução das máquinas, o calor e energia, máquinas térmicas e seus impactos e energia e sustentabilidade. É um conteúdo de ciências, um conteúdo muito diferente do que a gente viu até agora em ciências. Eu convido o Daniel, Daniel, para poder nos acompanhar aqui e vocês vão ver que tem muita novidade, muito diferente do que vocês tinham trabalhado até então no primeiro, segundo e terceiro bimestre. Mas o nosso foco aqui, como ciências, vendo esse conteúdo tão diferente para falar de máquinas, de energia, de calor, é com foco na parte da física. Então, nós vamos entender como que são as transferências de calor, como que as primeiras máquinas, elas desafiam, elas lutam ali contra as leis da física para garantir a nossa sobrevivência como ser humano ali no ambiente. Então, é isso que nós veremos aqui com ciências a partir desse momento no quarto bimestre. Vamos lá. Bom, para nossa primeira habilidade aqui nós temos discutir a aplicação ao longo da história das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Para falar de primeiras máquinas, a gente tem que falar dos primeiros seres humanos, nós temos que falar até dos nossos ancestrais um pouco bem lá atrás, a gente está falando de milhões de anos. Por que isso, gente? Nós estamos voltando no tempo para entender a evolução das máquinas tão tecnológicas que a gente conhece hoje. Porque quando eu falo máquina, você pode pensar num carro, num trator, talvez até numa indústria em funcionamento, talvez até nesse monitor de TV. Mas a realidade é que as primeiras máquinas, o surgimento delas veio das necessidades primárias ali do ser humano. A sobrevivência num ambiente hostil, um ambiente extremo, um ambiente que é difícil às vezes a gente imaginar, mas quem acampou aqui já tem uma ideiazinha e a gente pode pensar, você está lá andando de carro, no meio do nada, o carro fura o pneu, acaba o combustível, estraga, a gente lembra bem o que é a hostilidade do ambiente, seja chuva, seja sol, seja frio, a gente passa um perrenguezinho daqueles, Mas o que acontece é que esse ser humano lá de trás, os primeiros ancestrais nossos, antes ainda que a gente se tornasse essa espécie que nós conhecemos, eles lidaram com isso de maneira brilhante muitas vezes. E quem conta isso para nós são eles mesmos. Então, as nossas pinturas rupestres fantásticas que nós temos nos sítios arqueológicos por aí, eles nos mostram quanto que esse ser humano teve que batalhar pela própria sobrevivência. Então, em momentos que houve a necessidade de caçar, a gente está vendo aqui o uso do arco e flecha, e imagine animais de porte completamente diferente, inclusive. Se a gente voltar muito no tempo, se a gente pegar períodos como a Era do Gelo, a última Era do Gelo, nós tínhamos a mastofauna, eram animais muito maiores, animais imensos, mais parecidos com o que a gente vê hoje no continente africano, elefantes, girafas. Lógico que eu não estou dizendo desses animais, mas animais que estão nos resquícios arqueológicos e nos mostram o desafio que esses ancestrais nossos tinham nesse período. Então, eles tinham que se virar com o que tinha na natureza. Então, começaram a criar esses pequenos instrumentos que depois foram se diversificando. Outra coisa que a gente precisa pensar também é na própria domesticação, no próprio domínio que a gente teve sobre os organismos à nossa volta. E isso também demandou instrumentos, que a gente tivesse ferramentas, meios de garantir que a força daquele animal pudesse ser aproveitada por nós para desenvolvimento da nossa sociedade. Lógico que não era bem aquela sociedade que a gente conhece hoje, Eram pequenos grupos, eram aldeões, eram pequenos povoados que precisavam sobreviver ali. E muitas vezes esses povoados domesticaram, utilizaram animais ali do ambiente que eles estavam para poder garantir o transporte, para poder garantir o alimento, e para isso eles tinham que mostrar alguma força. E essa força veio através desses instrumentos e esse registro ficou nas paredes aí das cavernas, os grandes paredões que a gente tem mundo afora com esse registro. Pinturas muito antigas que remetem a um passado difícil, como aqui a gente pode imaginar que seja um glifnodonte, que é um tatu, entre aspas, ancestral, que é mais ou menos o tamanho de um fusca, para a gente imaginar. E esse homem das cavernas, nos contou lá que um dia ele teve que segurar esse bicho
na unha mesmo, sem nenhum instrumento. Então, imagine a dificuldade de caçar, de lidar, né, de conviver com esses animais, conviver com as plantas também nesse período e conseguir obter deles o alimento e a sobrevivência. E é daí que vem essas primeiras máquinas, esses primeiros instrumentos que a gente conhece, né, através desse registro arqueológico. Então, as primeiras ferramentas, na verdade, elas dão um nome à era em que elas estão, que é o período da pedra lascada. Então, nós estamos falando ali de pontas de lança, de faquinhas, de coisas que foram usadas para cortar, romper, né, a grande dificuldade que eram, né, esses tecidos, as plantas. Vamos imaginar um coco, por exemplo, na atualidade. Se a gente não tiver a ferramenta adequada, a gente mal consegue abrir um coco para poder obter aquela massa que tem dentro ali, para a gente devorá-lo, né? Por mais vontade que a gente tem, a gente vai acabar quebrando ele no chão, sujando. Então, o instrumento adequado para realizar uma atividade, ele é fundamental para o melhor aproveitamento daquele alimento. E essas primeiras lanças, essas primeiras pontas ali de flecha, essas primeiras faquinhas que são conhecidas do período da pedra lascada, elas trazem para a gente o indício, né, de que o ser humano já buscava essas ferramentas para a sobrevivência. E depois elas vão se diversificando cada vez mais no registro arqueológico. Então, quando se encontra num sítio arqueológico, o que seria isso? Você tem um local em que você tem um depósito de vários resquícios ali de seres humanos, muitas vezes fósseis de ossos humanos. O próprio ser humano, né, ficou registrado ali naquele local. E os utensílios que ele utilizava, essas primeiras ferramentas que ele utilizou, essas são, gente, as primeiras máquinas da história. E muitas vezes elas podem nos parecer muito simples, mas a gente tem que pensar o período em que elas surgiram até a atualidade. As primeiras que a gente vai estar tratando aqui, nós estamos falando de milhões de anos, de 3 milhões de anos, 4 milhões de anos, eram simplesmente rochas mesmo, né? Pequenos fragmentos ali que tinham alguma função. E aí, a partir delas, a gente vai tendo a face melhor, né? A demonstração melhor de que aqueles instrumentos eles realmente eram usados com um propósito. Porque até então há muita dúvida, né? Realmente era usado para isso? E depois a gente vai vendo que esses instrumentos eles vão se diversificando, se tornando cada vez mais complexos. E essa complexidade vai ficando nítida e a diversidade deles no registro arqueológico também fica cada vez mais nítida. Olha só, vou trazer para vocês esse exemplo aqui, que é um exemplo atual do nosso aproveitamento do gado, né, do animal aí, que a gente faz o consumo contínuo, mas que para a gente vai trazer um exemplo muito importante que a gente pode pensar naquele ser humano, ou antes dele ainda, um ancestral lá do Paleolítico, que estaria utilizando a caça para aproveitamento, para extrair dali, não só alimento, mas bens, utensílios, coisas que pudessem ser utilizadas, às vezes, por longos anos. Então, aqui a gente tem um exemplo muito claro. Hoje, talvez a gente use mais para enfeite, os cascos e os chifres, por exemplo, né, do gado doméstico. Mas no passado, a gente também estaria utilizando isso, por exemplo, para adereços nossos, né, adereços importantes ali do nosso cotidiano, vasilhames para transportar alguma coisa. O couro, nossa, o couro como foi utilizado e como ainda é utilizado. Então, imagine um período glacial em que a gente tem um frio extremo, a gente não tinha ainda, né, a constituição assim, de tecidos como a gente tem hoje. Então, a cobertura, a proteção da pele humana através desse couro, fundamental aqui nesse período. Fora todo o alimento que pode ser extraído, porque a gente pensa só na carne, mas, por exemplo, a medula do osso, né, de um organismo desse, assim como nós, é repleto de um tecido bem oleoso, um tecido bem nutritivo e, com certeza, foi utilizado nesse período aí do passado. Hoje, nós podemos utilizar de várias maneiras. A gente tem cremes, cosméticos, perfumes, a gente tem, lógico, a carne, mas a gente produz, por exemplo, adesivos, medicamentos, tudo à base de um simples, né, um único animal, um único ser vivo ali. Então, no passado, esses seres vivos foram aproveitados ao máximo. Imagine vocês lá no ambiente extremo. Aqui você domestica o animal, né? Você prende o animal, você garante que esse animal cresça, chegue ao peso ideal e você faça o abate dele. Agora, imagine um ambiente natural, você ter que buscar capturar um animal desse, um animal, né, selvagem, um animal que não é domesticado,
e fazer o abate dele através de ferramentas. Muito complexo e muito custoso, né, para a nossa espécie. Então, com certeza, tivemos que aprender a caçá-los, mas também desenvolver estratégias para essa caça e depois da caça, desenvolver meios de aproveitar ao máximo cada pedacinho que esse animal fornecia, porque devia ser uma fonte única e muito difícil de ser obtida. Além disso, eu estou mostrando aqui um animal, mas as plantas também elas precisavam ser aproveitadas, né? Então, eu falei do exemplo do coco, mas várias outras plantas precisavam ser obtidas, né, às vezes até a seiva de uma planta, por exemplo, e através dessas ferramentas que isso foi possível lá no passado evolutivo nosso. Então, a nossa sobrevivência hoje como seres humanos, ela começa sim com as máquinas, mas são máquinas muito mais simples e máquinas que foram usadas por esse ser humano primitivo ali, por esse homem, antes do homem ainda, né, por hominídeos primitivos ali, que era nada mais do que um ser que conseguiu dominar ali as primeiras ferramentas e através delas se determinar ali no espaço como um organismo dominador, né? Um que vence ali as leis da física básica, que vence a resistência, que vence até a força e a voracidade de muitos animais e às vezes até a voracidade das plantas espinhosas, ou seja lá como elas forem, para poder se alimentar. Então eu vou convidar vocês a conhecer aqui comigo alguns dos registros que uma pessoa muito importante para mim fez a coleta ao longo da vida dele. É o meu pai, Admilson, lá em Marliere. Um beijo, Admilson, muito obrigada por ter me enviado essas rochas aqui, que elas são, na verdade, uma demonstração de como que esse ser humano, né, às vezes muito antigo, às vezes nem tanto, a gente tem, esse registro aqui provavelmente é muito mais jovem, né, do que milhões de anos, deve ter alguns milhares de anos, mas são rochas que ele encontrou ao longo do tempo, passeando, andando, né, pela região rural da minha cidade natal, Marliere, e guardou com muito carinho. Então, eu trago para vocês conhecerem. Então, a gente tem pequenas machadinhas que são utilizadas por muitos povos até hoje, né? Povos indígenas que compõem aí mundo afora, né? Parte da nossa humanidade. E aí muitos deles ainda utilizam esses artefatos, mas muitos desses artefatos aqui são bem antigos. E aí a gente tem nitidamente o ponto de corte desses artefatos e os locais deles, da fixação de uma madeira, por exemplo, para servir de cabo. Então, eu tenho aqui, olha só, um machadinho na minha mão, eu tenho a parte de corte dele bem nítido e eu tenho também com nitidez aqui o local onde a madeira com certeza se encaixou no passado. Mas como a madeira, né, gente, a gente sabe, se ela não estiver fossilizada, ela vai apodrecer, vai desaparecer, assim como o que foi utilizado para amarrar, me restou só a pedra ali, né? Me restou não, restou para o meu pai só aquela pedra e essa pedrinha, né, ele guardou com muito carinho para mostrar depois. O primeiro que eu conheci quando ainda era criança, era provavelmente da idade de vocês, uns 12, 13 anos de idade, foi esse machado aqui. Esse machado, ele foi quebrado por um trator, né, que passou sobre ele na estrada, meu pai o encontrou na estrada. Né, nitidamente é um machado utilizado por povos, né, passados por ali há muito, muito tempo atrás. É uma região que não tem mais povoamentos assim, então a gente sabe que não pertence a ninguém na atualidade. Alguém passou por ali. E a gente sabe que o povo humano, de uma forma geral, até uns 10 mil anos atrás, era basicamente nômade, né? Era um povo que se deslocava de um local para o outro em busca de recurso. Então, esses seres humanos que estão buscando recursos, eles muitas vezes perdiam ali suas ferramentas. A gente perde as nossas ferramentas, né? E nós largamos as coisas pelo caminho. Assim como eles perderam ao longo do tempo, nós vamos perdendo por aí. É lógico que daqui muitos e muitos milhares de anos, talvez achem uma chave de fenda perdida, enterrada lá no quintal. Mas aqui a gente está vendo que seriam essas primeiras máquinas perdidas. E aí você tem instrumentos que, inclusive, hoje em dia a gente continua utilizando, que são muito úteis. Então, por exemplo, isso aqui é nada mais do que um socador. Não sei a pedra original dele, né? Teve alguém que teve a ideia de colá-lo aqui para ver se realmente a pedra era isso, porque a pedra já havia perdido fragmentos dela. E esse socador aqui foi encontrado também lá na região próxima da onde meu pai reside, né? Na terra onde eu fui criada lá. E ele remete ao quê? Ao socador atual. Então, é exatamente a mesma coisa, né, que a gente utiliza nas nossas cozinhas hoje em dia. Então, nós pegamos o alimento e trituramos ele através de um socador. Esse aqui
comprei numa lojinha simples, mas a gente vê que existem pessoas utilizando isso até hoje, né, na culinária, e muitas vezes você visita locais em que você tem ainda um aparato ainda muito próximo, né, do que a gente tinha quando você iniciou os primeiros cultivos, agricultura, então as ferramentas mais próximas disso, a gente veria um socador desse, num tamanho muito grande, facilmente, para socar arroz, para socar café. Eu mesmo soquei café quando criança. Era uma coisa útil e muito simples até de ser feita e que era fundamental para o preparo daquele alimento ali. Então, esse domínio do alimento, esse domínio, né, quando a gente diz que a gente domesticou os animais, a domesticação também das plantas, ela exige técnicas, e técnicas exigem ferramentas. Essas aqui são ferramentas que eu estou mostrando para vocês. E aí a gente tem também ferramentas que são de caça. Então aqui, por exemplo, olha só, eu tenho o que nitidamente é para preparo de pontas de flecha. Então olha só, eu vou passar aqui a madeira e essa madeira vai ser afiada, amolada, né, apontada. Então é como se fosse um apontadorzinho, né, uma rocha aqui bem porosa, bem áspera, e ela vai permitir que isso aconteça à medida que você esfregá-la aqui. Então isso provavelmente foi perdido, né, ao longo do caminho, e meu pai encontrou lá e guardou com muito carinho um dia e esperou até descobrir para o que servia. Essa outra aqui, também muito interessante, ela até tem um formato, né, digamos, ergonômico, que dá para a gente segurá-la assim, provavelmente serviu para perfurar a madeira, né, fazer uma gamela, né, fazer um vasilhame arredondado ali para conter o alimento. Então ela tem uma espécie de uma lâminazinha aqui na ponta, mas é uma rocha que já está um pouco mais degradada. E aí a gente tem também lâminas mais finas, que são mais nítidas de terem sido utilizadas, tais como facas. Então são lâminas que poderiam até hoje fazer um corte razoável. Então na nossa cozinha nós usamos uma faca, mas onde está, né, a faca inicial, a faca primordial, primitiva? É a pedra lascada, na verdade. Essa aqui provavelmente é uma pedra mais preparada. E esse preparo dessa rocha, né, esse preparo dessa pedra aqui, ela é também utilizada, né, feita através de outras ferramentas que estão fazendo parte daquilo. E quando a gente pega, né, esse conjunto de informações aqui, isso é uma simples coleção de uma pessoa, né, que pegou essas rochas, guardou por um longo tempo. Mas quando nós visitamos museus, quando nós visitamos a riqueza arqueológica que está guardada, a gente vê a diversidade de coisas e a gente vê o quanto que o ser humano ele utilizou as coisas que ele tinha disponível no espaço que ele ocupava. Então, muitas vezes, uma rocha que está aqui, ela não existiria naquela região diferente, né, que eu possa estar vivendo naquele momento. Então, olha, essa, por exemplo, já é completamente diferente, né, uma ferramenta bem distinta, uma ferramenta que foi obtida em Rondônia. Essa daqui já foi um outro colecionador da família, o meu tio, que levou e doou para o meu pai. Isso aqui é para fazer canoa, então uma rocha que é utilizada para raspar, né, a superfície da madeira e fazer o furo para que as pessoas fiquem ali, né, depois assentadas como, né, numa canoa. E é uma rocha, um material, né, um mineral completamente diferente que compõe essa rocha, porque é de uma região também bastante distinta. Então o ser humano ele utilizou da maneira como ele pôde, né, as ferramentas e as oportunidades que ele teve no ambiente. É isso que é, né, o ser humano, o indivíduo humano. Ele é adaptado ao meio, extremamente adaptado ao meio. E ele é capaz de identificar, né, as formas de uso dessas primeiros instrumentos, mas também usar esses instrumentos para compor cada vez novos instrumentos. Então, pequenas machadinhas dessa, por exemplo, poderiam servir para cortar madeira, que serviria para fazer um outro instrumento. Então, esse momento aqui com vocês, eu trago todo esse resquício arqueológico aqui para a gente poder visualizar o quanto que é importante para a gente conhecer as primeiras ferramentas, pois é delas que derivaram as ferramentas seguintes e as tecnologias cada vez mais avançadas que nós utilizamos. Então, eu convido vocês, né, para fazer o encerramento, pensar o final dessa aula sobre o que a gente aprendeu. As primeiras máquinas, né, elas são instrumentos muito simples, mas elas ainda fazem parte do nosso cotidiano, elas estão ao nosso redor. E essas máquinas, elas são a fonte, né, da criatividade, da originalidade e de toda a tecnologia que derivou a partir dali.
E aí, gente, nós, utilizamos essas referências para compor essa aula e eu gostaria de convidá-los para participar de novas aulas comigo, para a gente falar da evolução dessas máquinas. Tem coisa muito legal para trazer para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para a gente que o Tira Dúvidas está lá. Eu vou estar com vocês tirando todas as dúvidas possíveis, tá? Um grande abraço a todos.